Bom dia, galerinha que assiste o meu canal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar aquele like maroto, vamos seguir o canal, vamos ativar o sininho para todas as notificações vocês ficarem por dentro, né? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, vocês lembram daquela aula que eu falei para vocês de criptografia, de MD5? Lembram? Vocês lembram, gente? Que eu até mostrei para vocês algumas senhas que são quebradas não por força bruta, mas por dicionário, lembram? Que eu fiz aquele códigozinho lá para descobrir senha numérica encriptada, né? Lembra disso? Lembra, né? Só para reforçar aqui, ó, a ideia. Vamos ver aqui no meu htdocs aqui do Apache. Olha só. Lembra desse hash break aqui, ó? Exatamente, ó. Nesse hash break aqui que eu fiz para vocês aqui, ó, esse códigozinho, o que ele fez, ó? Eu peguei uma palavra qualquer, um número qualquer, e uma vez sabendo que é número, eu coloquei por força bruta, né? Coloquei por força bruta para quebrar por força bruta. Eu sabia que eram 6 dígitos, ó, então eu coloquei o quê? Todos os números de 6 dígitos, ó. E consegui descobrir o segredo, certo? Com a função MD5, ou seja, o MD5 é uma função de mão única, como eu falei para vocês, né? Ela só vai, não tem como eu desfazer ela. Então, como é que eu vou usar isso para uma senha, pessoal? Simples assim. Eu não preciso saber qual foi a senha que a pessoa digitou. Eu só preciso saber se a senha que ela está digitando é a senha que ela escolheu corretamente naquele dia, entenderam? Como é que isso é feito? Comparando o hash que ela foi gravada a primeira vez, quando foi gravada a senha, com o hash que ela está tentando entrar. Então, se você usou uma senha e você usou a mesma senha depois, o que vai acontecer? Vai gerar o mesmo hash, entenderam? E esse hash vai ser comparado e vai liberar o acesso para aquela pessoa. Então, é assim que funciona um sistema de autenticação. Ó. Na nossa tabela de usuários aqui, ó, do sistema, eu tenho alguns usuários, eu tenho o e-mail e tenho a senha, né? Só que a senha desses usuários aqui, ela tá uma senha aberta, tá uma senha livre, ó. Eu vou implementar o sistema de login usando isso aqui primeiro, para vocês verem, para a gente colocar uma senha errada, para o sistema dar essa mensagem, entendeu? Ok? Então vamos aproveitar aqui o nosso quiz SNCT. Vamos ver o que a gente tem no nosso index.php. Né? Aí ele está vendo o que? Ele está verificando se a sessão está logada, não é? Onde é que está o meu... Tá bem aqui, app, login. Pronto, tá bem aqui minha página de login, né? A minha página de login, ela está enviando para qual página? Para o index.php, não é isso? Então o index.php está perguntando se está vindo um post, certo? E já está fazendo o login, só que não é isso que a gente quer. A gente quer mexer com o banco de dados, não é isso? Então como é que a gente vai fazer? O dashboard está aqui, não é isso. Certo. Então eu vou ter que pegar essas informações aqui para poder começar a trabalhar com o banco de dados aqui nessa página index também. Ó. Pegar a class, né? Bora ver aqui. Vamos voltar aqui para o nosso admin. Certo? Então ele vai pegar a class aqui do quiz e eu vou implementar nessa class do quiz aqui, ó, um método chamado login. Certo? Em qualquer lugar que eu quiser aqui eu vou fazer um método login, ó. Public function login. O que o método login vai fazer, gente? Ele vai fazer o seguinte: ele vai receber o usuário e a senha, não é? Ó? Como é que está sendo enviado o usuário e a senha? Está sendo enviado name e senha, não é isso? Ó? Percebam aqui, está sendo enviado name, e-mail e senha. Então está sendo enviado por qual método? Via post, né? Então eu vou receber esse e-mail. Vou receber ele aqui via post, que é um array global, né? Receber ele aqui, o e-mail. E vou receber quem mais? E vou receber a senha, também pelo mesmo mecanismo. Certo? E agora basta fazer uma consulta SQL, ó. Como é que é essa consulta SQL que eu vou fazer? Eu vou ver aqui qual é, ó. Vou ver uma dessas aqui, pronto. Show de bola. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer a seguinte consulta SQL, ó. Tem uma variável login, eu vou fazer o seguinte, ó. Select tudo from usuários, onde o quê?
onde o e-mail é igual a quem? Ao e-mail. E a senha é igual a quem? É igual a senha que está sendo enviada. Aí eu vou fazer o que aqui, gente? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um pré, que acho que tem até uma função para isso aqui, acho que é a debug que eu coloquei. Tá vendo aqui, ó, debug, né? Eu vou usar aqui a função debug mesmo dele aqui mesmo, ó. Debug login. Bora ver o que aconteceu com esse login aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. E bem aqui, ao invés de eu fazer o logado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou chamar, aliás, vou instanciar o quiz, né, ó. Instanciar o quiz aqui. O objeto quiz. E vou fazer o que com ele? Chamar o método login, não é isso? Não é, gente? Pronto. Chamei o método login, aquela função vai ser executada. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, usuário. Vamos ver quais são os usuários que tem lá, ó. Admin, né? Vou colocar aqui, admin 1, 2, 3, 4, 5. Mandar entrar. O que foi que ele retornou na consulta SQL? Ele retornou? Aí vazio, né? Não retornou nada. Agora, se eu colocar admin, o que ele vai colocar? O que ele vai trazer? Ele vai trazer o usuário que foi feito o login daquilo ali. Não é verdade? Só que do jeito que está aqui, gente, o que vai acontecer? Do jeito que está aqui, temos um problema. Qual é o problema? O problema que a gente tem do jeito que está aqui é que, caso alguém invada o nosso banco de dados, a pessoa vai ter todas as senhas expostas, de todo mundo. Não é isso? Isso não é legal para a gente. O que a gente faz nesse caso? A gente faz o seguinte, a gente vai ter que encriptar essa senha, certo? Ah, professor, a gente vai encriptar por encriptar? Não. Porque se eu pegar essa palavra admin bem que encriptar, se eu for lá no banco de dados de hash, eu vou ter essa resposta de qual é aquele hash rapidinho, não é, gente? Lembra que tem dois tipos de ataque? Força bruta e dicionário. Lembra do dicionário? Pois é. Então, para que eu consiga fazer alguma coisa para me livrar disso, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer o seguinte, gente, a seguinte técnica. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou fazer o seguinte. Quando eu executar o meu código, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar ele escrever o MD5 de qualquer palavra que eu quiser. Olha só. Como assim qualquer palavra que eu quiser? A palavra que você quiser colocar. Essa palavra, gente, ela se chama... Como é que eu vou dizer? Tem um nomezinho específico para ela, esqueci agora. Fica a técnica Salt. O nome da técnica é Salt. Certo? Mas a palavra, ela tem uma... alguma coisa com secret. Deixa eu colocar bem aqui. Digamos que eu vou colocar a seguinte palavra como MD5. Ó, vou fazer isso aqui. Certo? Então, meu segredo é Sebastião Lindo. Né? Repitam comigo. Qual é o meu segredo? Obrigado. Muito bem. Então, ó, quando eu executar isso aqui, olha o que vai acontecer. O que ele me retornou? Ele me retornou um hash, né, gente? Esse hash é de qual palavra? Muito bem, vocês estão aprendendo rápido, certo? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma variável privada aqui, ó. Private var. Vou chamar essa private var de salt. Olha só. Que é um string que representa justamente quem? Aquele elementozinho lá. Certo? Aí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou fazer o seguinte. No meu banco de dados, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar mais um campo chamado hash. Aliás, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar esse campo aqui, senha. Vou deixar a senha mesmo, tá bom? Vou deixar a senha. Não vou usar o e-mail, não. Vou fazer o seguinte com ele agora. Certo? Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer o seguinte. O meu hash vai ser quem? Vai ser o meu e-mail mais quem? O salt, mais quem? Mais a senha. Tudo isso aqui, ó. Jogando o MD5 em cima. O que isso quer dizer, gente? Que para a pessoa fazer o login, ela vai ter que... Ó, vou até mandar escrever o meu hash, bem que vocês verem, ó. Aliás, eu vou mandar escrever
antes do hash, para vocês verem, ó, o que ele vai escrever, ó. Olha só o que ele vai escrever. Toda para entrar. Vou mandar escrever isso aqui, vou mandar escrever esse outro aqui também, ó. Certo? Mas ele vai escrever esse aqui primeiro e depois o outro. Olha só. Deixa eu sair agora desse outro aqui. Eu vou tirar esse outro aqui, né? Que eu já tenho o meu hash. Certo? A linha 8. Esse vai aqui não. Pronto. Olha só, gente. Digamos que o meu e-mail seja esse aqui, ó. Admin, né? Meu usuário, o e-mail, o ID, tanto faz. E a minha senha, ela seja... Vou colocar outro usuário aqui. Eu vou colocar um usuário Info30, tá bom? Ó, que eu não criei ainda. E vou criar uma senha chamada informática, tá bom? Olha o que ele vai escrever para mim, ó. Onde é que tá o Info30? Tá aqui, né? Quem é que tá no meio aqui? Quem é que tá no meio? O hash que é o salt, não é isso? Quem é que tá depois? A minha senha, né? Vocês acham que isso aqui existe em algum dicionário de dados? Vocês acham que essa senha aqui ela existe em algum dicionário de dados? Vejam qual foi a senha que eu coloquei. Informática, né? Usuário, Info30. Mas o meu hash, todinho que ele tá fazendo, criando, é isso aqui tudo, né? Isso aqui não existe em nenhum dicionário de senhas. O que eu vou fazer com isso? Com isso aí, eu vou aplicar quem? Ó, aquilo ali é o aberto, né? Aí eu vou fazer um hash em cima daquilo ali, né? Ó. Pronto, fez outro hash em cima daquilo ali. E é isso aqui que eu vou guardar no banco de dados, ó. Tá vendo aqui, ó? Então eu vou fazer o quê? Pegar aqui um usuário aqui, eu vou criar um usuário chamado Info30. O e-mail dele vai ser o que? Info30. E a senha vai ser o que? O hash. Entenderam? Estão ligados aí no movimento? Pois é, acabei de colocar isso aqui, ó. A pessoa vai ver essa senha aqui, ela pode invadir o banco de dados. Mas na hora que ela ver essa senha, o que ela vai fazer? Ela vai querer quebrar. E ela nunca vai conseguir quebrar nem por força bruta, porque é uma string enorme. E ela nem vai conseguir quebrar por dicionário, porque aquilo que gerou a senha, que é o quê? O usuário, o salt, e a coisa não está em dicionário nenhum. Entendeu? Não está em dicionário nenhum. Certo? Então assim a gente tem uma estratégia segura para poder fazer o nosso login. Ok? Então o que eu preciso fazer agora? Aqui, em vez de eu verificar a senha, eu vou verificar quem? Vou verificar o hash. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo agora, gente. Ó, viram que eu peguei essa informação para gerar o hash, não foi? Para gravar no banco de dados, não é isso? Ó? Ele conseguiu recuperar o usuário? Conseguiu recuperar o usuário. Perceberam aí? Tem um detalhe nisso aqui. Eu não posso alterar o usuário, o e-mail de login. Por que se eu alterar o e-mail não vai dar certo? Porque o e-mail fez parte para gerar o outro. Então, toda vez que eu alterar o e-mail, ele vai ter que gerar, vai pedir a senha novamente da pessoa para poder gerar a senha novamente, o hash correspondente daquele novo login. Entendeu? Tranquilo? Então, assim, ó, a gente já vai ter o nosso login. Ó. Como é que eu vou dizer se o login vai dar verdadeiro ou falso? Se count login for maior do que 0, significa que ele trouxe um resultado do banco de dados, né? Então, retorne quem? Retorne esse resultado, posição 0, né? Se não, retorne quem? Retorne falso. Não logou, certo? Como é que isso aqui vai ser feito? Bem aqui no login aqui, ó, eu vou verificar, ó, se not login, ou seja, se ele não retornou login, se retornou falso, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, gente, uma coisa chamada flash message. Ó, o que é uma flash message? Eu vou colocar bem aqui, ó, flash, que é um nome qualquer, eu vou colocar na seção, certo? Login erro, ó. E vou dizer o seguinte, ó. Dados, como é que é uma mensagem de login falhou aí? Os dados informados não... Como é que eu vou dizer aqui, gente? Vou colocar só assim, ó, falha no login, né? Ó, falha no login, dados incorretos.
dados de acesso incorretos. Certo? Coloquei essa mensagenzinha, né? Não é isso, gente? Oi? Ó, fala no login, dados de acesso incorretos. Se não, olha o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Logado true, aí ele vai colocar bem aqui, logado true, né? Só que ele vai registrar outras coisas também aqui, ó. Username, nome do usuário, ó. Username. Vou colocar aqui, username. Como é o nome da pessoa lá no banco de dados? Nome, né? A coluna é nome, não é isso? Só que eu vou ter que fazer isso bem aqui, gente, ó. Login, recebe, quiz login, ó. Para eu poder ter acesso a essa informação, ó. Beleza? E bem aqui eu vou fazer o seguinte, login, eu pego o nome da pessoa, só isso que eu preciso. Logou, vai redirecionar para home também, certo? Beleza? Vamos já mostrar essa mensagenzinha aqui, ó. Eu vou só, deixa eu ver bem aqui, ó, logou, né? Seja bem-vindo fulano, eu vou trocar esse fulano aqui pelo nome da pessoa, tá bom? Ó? Vamos ver aqui, ó. App, dashboard, vai ser no dashboard. Tô. Aqui, ó. Gravando. Include header. Olha só, seja bem-vindo fulano, né? Quem é que ele vai botar agora aqui, ó? Seja bem-vindo. Session. Username, né? Que eu botei lá. Pronto. Bora ver se ele vai colocar o nome da pessoa aqui, ó. Colocou? Colocou, né? Ó, seja bem-vindo Info30. Perfeito? Perfeito. Agora vamos botar a mensagem de erro quando a pessoa errar, ó. Colocar aqui qualquer coisa e mandar entrar. Aí vou mandar mostrar a mensagem de erro. Então vou pegar aqui a página do login. E bem aqui, onde aparece esse nome de usuário e senha, bem aqui, tem um botão entrar, né? Eu vou colocar essa informação bem aqui em cima, ó. Vou colocar bem aqui. Vixe, Maria. Vou colocar bem assim, ó. P, class. Vou colocar class não, vou colocar um style logo aqui, ó. Vou colocar bem assim, color red, text align, center. Só pra gente resolver logo nosso problema bem aqui. Aí vou colocar o que? A mensagem de login, de erro, ó, flash message. Session. Aí qual é o nome da variável de sessão lá que eu criei? Flash login erro, né? Então vou colocar aqui, ó, flash login erro. Fechei. Mandei escrever, não é, gente? Né? Esse é o objetivo, mandar escrever. Só que eu quero fazer outra coisa também, ó. Eu quero limpar essa variável de sessão depois, ó. Flash erro. Faz o que? Eu vou dar um unset nela, ó. Unset. Ou seja, tire do conjunto. Ok? Beleza? Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Ó, vou mandar entrar. É para dar a mensagem em cima, né? De erro. Deu a mensagem de erro. Quando eu atualizar a página, essa mensagem ainda vai estar aqui ou não? Por quê? Porque ela foi limpa no próximo comando, não foi? Ou seja, eu exibi ela e limpei ela ao mesmo tempo. É uma flash. É só, ó, entendeu? Apareceu, sumiu. Esse é o conceito de flash message, entendeu? Então, quando eu colocar alguma coisa errada aqui, ó, ele vai dizer dados incorretos. E aí, se a pessoa atualizar a página, não vai aparecer. Se eu colocar aqui Info30 e colocar a senha correta, ele conseguiu entrar e ainda mostra o nome da pessoa, né? Gente, para que eu consiga entrar com esses outros usuários, o que eu vou ter que fazer? Pensem aí. Ó, eu tô mostrando aí o e-mail e a senha, né? Eu quero entrar com exatamente esses dados aí. O que eu preciso fazer no meu sistema aqui para eu poder fazer isso funcionar? Tem 3 usuários aí, admin, P, Henrique e Isadora. Mesmo nome de usuário é a senha. O que eu tenho que fazer? Oi? Ó, tá no banco de dados, não tá, gente? Assim, mas ele vai conseguir entrar no banco de dados se eu colocar esse usuário e a senha desse mesmo jeito aqui, vai ou não? Não vai. Por quê? Porque ele não está comparando ninguém agora com o e-mail e senha aberto. Ele está comparando com o e-mail e com o hash. Certo? O que eu tenho que fazer?
eu tenho que mostrar o hash dele, daquele login, ó. Então, vou fazer o que, ó? Fazer isso aqui, ó. Então, ó, quando vocês estiverem gerando as senhas de vocês lá, ó, tem o usuário admin, não tem, ó? Coloquei aí, ó, admin. Só que ele vai mandar escrever quem para mim? O hash. Aí lá onde tem a senha admin, eu vou colocar o quê? O hash. E agora, quando eu for entrar no sistema, ó, tirei aqui o hash, né, ó. Quando eu for entrar no sistema, ó, ele conseguiu entrar. Por que conseguiu entrar? Porque agora eu estou comparando com aquele hash que foi gerado naquele login. Entenderam? Ó, seja bem-vindo, Sebastião Ricardo, né? Se eu botar info30 e a senha correta, seja bem-vindo, info30. Viu como aparece o nomezinho do usuário aqui, bonitinho? Perfeitamente. Certo? Se eu colocar Isadora, ó, Isadora. Aí eu vou ter que mandar escrever o hash, né? Ó, escrever o hash. Fiz o que agora? Vou lá, altero aqui a senha da Isadora pelo hash, né? Vou fazer do P Henrique também, ó, aproveitar que já está lá feito. Ó, P Henrique. Ó, outro hash aqui, ó. Pronto. Já tenho todas as minhas senhas gravadas com hash. Agora não preciso mais fazer isso aqui, só se eu quiser criar um novo usuário. Tá bom? E agora aparecem todos os usuários aqui, ó. Se eu entrar com a Isadora, ó. Isadora. Entrou com o usuário Isadora. Apareceu o nome dela aqui, não foi? Tranquilo, gente? Então, essa é a minha aula sobre login, sobre senha, sobre autenticação, sobre criptografia e estratégia de segurança para banco de dados. Show? Então, espero que vocês consigam implementar aí. Boa sorte!